Bom dia, meus queridos. Estamos iniciando nossa matéria e é com grande satisfação, né, que começamos aí mais um semestre, né? Então, nós vamos estar conversando hoje na nossa primeira aula, sobre administração de materiais. Vamos ver as origens, a definição, o que vem a ser administração de materiais. Tá? Então, lembrando sempre que todas as dúvidas que vocês tiverem, podemos tirar através do nosso chat, ou também do meu e-mail, ou através do e-mail funcional, do telefone, enfim. Sempre vamos estar conversando, tá? E tirando todas as dúvidas, tá certo? Bom, vamos definir então o que é administração de materiais. A administração de materiais é a atividade que planeja, executa e controla, ou seja, faz o planejamento, execução e controle de todo o processo de aquisição de mercadorias e matéria-prima que vai ser utilizada no processo produtivo. Ela procura sempre os melhores preços, com os custos reduzidos e que atenda a todas as necessidades de maneira eficiente e econômica. Ela controla também o fluxo do material, ou seja, tudo aquilo que vai ser usado tem que estar no tempo certo, administrado da maneira correta, para que não haja interrupção do processo produtivo. E essa escolha é sempre feita partindo das especificações dos artigos a comprar até a entrega do produto terminado ao cliente. Então, a administração de materiais ela cuida do processo geral de aquisição, distribuição, acompanha a produção até a entrega ao cliente. Então ela vai fazer o possível, nós vamos fazer o possível dentro da administração de materiais para atingir os objetivos propostos pela empresa. Então, aqui é um quadro demonstrando, né, as atividades que são ligadas à administração de materiais. Aqui nós temos o controle de produção, que é interno, é um controle interno. O controle de estoques também, a parte interna da empresa, o setor de compras. Esse daqui, o armazenamento, a movimentação de materiais, né, e a distribuição. Então, todos esses processos são processos internos, ou seja, o controle da produção, o que preciso para produzir tal o nosso produto final, o que é necessário, como o material, mão de obra, maquinário. O controle de estoque, ele vai gerenciar toda a cadeia de matéria-prima necessária para que a produção não pare. Mas para isso ele precisa ter o material. E quem fornece material? O setor de compras. O setor de compras realiza a aquisição da matéria-prima, né, que vai ser utilizada na produção do nosso produto final, que vai ser distribuído e entregue ao consumidor. Então, quando você faz a compra, aí você tem a parte de entrega da matéria-prima na empresa, ela é recepcionada, é inspecionada e armazenada. Essa matéria-prima é armazenada na fábrica e ela vai ser movimentada para a produção para gerar o produto final que vai ser entregue. Depois que você faz esse procedimento, então você despacha para o local onde ela vai ficar aguardando a distribuição para o ponto final, o consumidor final. Então, podemos perceber que todo esse movimento é interligado e quem administra isso é quem? É o administrador de materiais. Porque se algum ponto dessa cadeia falhar, vai causar danos no final, na parte final, que é justamente o que? A distribuição, a entrega do produto ao consumidor final. Então isso tem que funcionar da maneira correta. Não pode haver falha no sistema, ou seja, falha na comunicação do sistema. Então tudo tem que funcionar perfeitamente. É lógico que os fatores externos, como esse tráfego de fora, que são justamente aquela situação em que você depende do transporte de outros ou a entrega da mercadoria, ela tem que cumprir um prazo para dar tempo de você recepcionar, de você verificar se atende as expectativas
e armazenando ela passar o processo produtivo. Então, tudo isso é interligado com a administração de materiais. Aqui nós temos algumas alternativas da administração de materiais, né? Ou seja, o que vale a pena? Se vale a pena centralizar a compra, a aquisição da matéria-prima ou de forma descentralizada? A descentralizada tem as suas vantagens, é lógico. Estão aqui algumas vantagens apresentadas. Mas por outro lado, a centralização ela ajuda muito, porque veja bem, né, se você tem aqui, você tem a empresa, então, e ela é responsável por aquisição de matéria-prima para todas as suas filiais. Então, cada filial vai lá, vai as suas necessidades de material, e essa necessidade ela vai ser o quê? Atendida através do quê? Da centralização. Com esse sistema de centralização, você reduz custos, você consegue barganhar melhor preço de negociação, estender o prazo de pagamento, você tem garantia de materiais que não vão faltar os materiais, porque você já comprou antecipadamente esse material para a linha de produção. Você tem economia pessoal, porque você não precisa dispor de um grande grupo de pessoas, porque como você centraliza, você não precisa ter um representante em cada filial pedindo material. Não, comprando esse material. Então não, então você só tem o quê? Um setor, você centralizou. Então todos os pedidos passam para o setor encarregado de fazer a aquisição da mercadoria. Na centralização também é possível você realizar estudo de mercado de suprimentos, ou seja, verificar a disponibilidade no mercado, qual o mercado, como ele está, se o mercado está aquecido, se não está aquecido, as facilidades que você tem para aquisição desse material. Simplifica e padroniza, né, a forma de aquisição, porque como é só um setor que compra para todas as unidades, então você padroniza a forma de aquisição desses produtos e utiliza melhor o sistema, né, de processamento de dados, ou seja, as informações você tem acesso à internet, você tem acesso ao processo produtivo também, então facilita a vida. Na descentralização, você tem alguns outros pontos. Na descentralização, cada filial ou departamento tem independência para adquirir a mercadoria, a matéria-prima, dentro das suas necessidades. Porém, ela precisa ter um fluxo para efetuar esse pagamento, né, dessa matéria. Porque no final tudo retorna para a empresa, para a matriz, para que ela possa fazer esses pagamentos. Então, quando você se descentraliza, você dá autonomia para cada filial adquirir a matéria-prima no mercado próximo. Então você reduz um pouco dos custos de transporte, porque você está próximo dali. E essas compras atendem às necessidades de produção. Então você tem um contato direto com o comprador, você não tem intermediário. Você compra os materiais, por exemplo, aconteceu um problema na sua linha de produção, faltou um item e você sabe que vai demorar muito. Então você, nas imediações, tiver alguma empresa que fornece esse material, você pode adquirir esse material e sua linha de produção ela não vai parar por falta desse insumo. Então você comprando também, a descentralização permite que você compre das empresas da região, você fomenta a boa prática de comércio, você fomenta também o desenvolvimento da região em que a empresa está estabelecida. Como já falei, você diminui o custo do frete, o custo de transporte. Permite ainda a recuperação de tributos, porque quando você está comprando próximo, você está reduzindo esses custos, não? Você está pagando a taxa do Estado. E o acompanhamento cuidadoso das quantidades entregues e ajuste de suprimento, ou seja, você está comprando estritamente o que é necessário. Então você tem como controlar o que você precisa, como você precisa e quanto você pode pagar. Você controla todo esse fluxo. Isso é descentralização. Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. A administração dinâmica, ela procura descentralizar, ou seja, dar autonomia para que cada unidade
busque aquilo que realmente é necessário para que possa continuar produzindo e atingir as metas. São duas linhas de pensamento, são duas linhas de pensamento, aquela que se adapta melhor à situação da empresa, situando ela no mercado. Aqui um desafio, né, para o administrador. Vamos falar de terceirização, ou seja, comprar ou fabricar. O que é mais interessante? Quando você toca nesse assunto, comprar ou fabricar, você tem que levar em consideração alguns aspectos, né, tecnológicos. Então você tem que verificar a qualidade do produto, a confiabilidade no cumprimento de prazos, ou seja, prazo de entrega, de produção, a possibilidade de liberação de recursos, quanto recurso eu tenho disponível, porque isso vai influenciar muito na forma de aquisição ou fabricação do nosso produto. O que eu tenho disponível, quanto eu tenho disponível. Indisponibilidade de recursos. E se não tiver o recurso, o que eu devo fazer? Qual o procedimento que eu devo adotar nessa indisponibilidade de recursos? Então, talvez eu não tenha como pagar à vista, eu posso pagar a prazo, aumentar o prazo de pagamento. Se eu não tenho um insumo para fabricar, talvez seja mais vantajoso você comprar para revender. Vai depender do que você tem em mãos e disponibilidade na sua mão. Novos produtos com volume de produção inicial baixa. Então, você pode produzir uma quantidade pequena para testar no mercado. Um custo baixo, você joga no mercado. Se aceitar, aí você pode implementar esse produto numa quantidade maior para atender às demandas de mercado. Então, o administrador ele tem que ter em mente quando é vantajoso comprar ou quando é vantajoso fabricar. E tem um cálculo simples que permite nós entendermos melhor essa tomada de decisão. Por exemplo, vamos viabilizar uma compra ou venda. Então, vamos supor, a minha produção, tem uma produção de 50 peças, tá? 50 peças, olha que 50 bonita, hein? Nossa Senhora, parece que eu bebi alguma coisa. Bom, 50 peças é a minha produção, tá? 50 peças, olha, por hora. Então, a produção, o produto final, então eu meço em peças e horas, me custa R$10 cada peça. Por hora. Lucro unitário do produto final, R$14. Então, eu espero, com o produto final, ter um lucro de R$14. Produção interna do componente, R$50. Ou seja, quanto eu gasto para produzir isso? A mão de obra, maquinário. Então, aqui está, custo da mão de obra por hora, custo de equipamentos por hora, custo de materiais. Esse daqui não tem, é custo fixo. Gastos gerais de produção são os outros salários envolvidos na cadeia produtiva. A parte administrativa, o pessoal da administração. Então, esse daqui, outros custos gerais de produção. E o custo da aquisição do componente. Ou seja, eu coloquei isso aqui como forma de mostrar. Então, para quando nós formos fazer o cálculo, isso se destacar, tá bom? Então, esses são os eventos que nós temos no exemplo aqui de trabalhar com ele, para podermos atingir o preço ideal. Então, no próximo slide, nós vamos ver aqui um cálculo, como eu tinha falado. Então, a mão de obra, R$50 por hora dividido por 50 peças. Então, a minha produção é de 50 peças por hora. Então, quanto custa cada peça por hora para a produção? R$1, porque eu tenho 50 peças e gasto R$50 por hora para fazer essas peças. Então, em tese, sairia R$1 por peça. Bom, equipamentos, 15 horas, R$15 por hora para produzir 50 peças. Então, esse custo representa 30 centavos por peça. Então, para cada peça que eu produzir, vou pagar 30 centavos. Materiais. Esse não tem como você mensurar. Então, você comprou o material, é esse preço que você vai colocar. Gastos gerais. É aquilo que eu falei, são os gastos que você tem com a parte administrativa. Se você dividir isso por 50 peças, vai achar 20 centavos por peça. Se você somar todos esses itens, você tem o quê?
R$ 3,50. Agora vamos fazer uma simulação. Por exemplo, supondo que o custo de compra de R$5, então eu precisei comprar, lembra lá que eu coloquei o item custo de compra na outra planilhinha, no outro slide? Então é justamente isso. Esse eu quero saber quanto é o custo e se vale a pena eu fabricar ou produzir. Nesse exemplo aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o preço, né, o custo de compra, R$5, e vamos diminuir desse valor o quanto eu tenho aqui de custo inicial para a produção, né, ou a fabricação de um produto. Então, se eu pegar R$5 que eu pagaria no mercado, menos os R$3,50 que eu gasto para produzir, tá? Então eu teria o quê? Eu teria um custo, né, de R$1,50 por peça. Ou seja, se eu comprar isso aqui, eu vou estar pagando R$1,50 a mais. Ao passo que se eu fabricar, eu posso transformar esse R$1,50 em lucro. Eu faço a R$3,50. Mas posso vender a 5, porque esse aqui é o preço unitário. Então eu posso ter aqui um investimento, um rendimento maior. Porém, no nosso caso, né, eu estou só mostrando a diferença que existe na aplicação do custo por compra e no custo por produção, por fabricação. Então é mais vantajoso, nesse exemplo, você fabricar o produto do que você comprar. Então é só um exemplo básico para entender a dinâmica da matéria, ok? Então é isso, meus queridos. Nós estamos chegando no final dessa nossa aula, né? E fica um forte abraço aí, estudem bastante, aproveitem o material disponível e, como sempre, estou à disposição, ok? Um abraço!